Os ventos frios do Báltico desta vez não agitaram apenas as ondas, mas também o mito invisível dos submarinos de Moscou. As forças armadas suecas interceptaram um submarino russo movido a diesel elétrico entrando no Mar Báltico pelo Estreito do Grande Cinturão, na Dinamarca. Em 16 de outubro, foi anunciado oficialmente que o submarino foi interceptado no Kattegat com caças e navios de guerra suecos, sendo rastreado por dias. A frase "uma operação de rotina conduzida em estreita cooperação com aliados" foi particularmente enfatizada. No entanto, desta vez, o subtexto revelou a realidade atual das capacidades dos submarinos russos, a imagem marítima compartilhada da OTAN e o papel rapidamente estabelecido da Suécia como novo membro da OTAN na vigilância marítima, tudo no mesmo quadro. Porque quando submarinos emergem em águas abertas, não é apenas a geografia que muda. As regras do jogo também mudam. A presa oculta torna-se instantaneamente uma fonte de dados catalogada em todos os radares e sensores. Foi exatamente isso que os suecos fizeram: estabelecer contato, avaliar a resposta, identificar a assinatura, fechar a linha e demonstrar determinação. E tudo isso foi feito sob o guarda-chuva da OTAN, com uma única imagem tática compartilhada, enviando uma mensagem silenciosa, mas devastadora. O submarino russo entrou no Báltico pelo Grande Cinturão e em seguida foi recebido no Kattegat por caças e ativos navais suecos. As imagens que acompanharam o comunicado refletiram a intensa vigilância no local, apesar do evento ser descrito como rotina. Ao mesmo tempo, a declaração do primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, "Não estamos em guerra, mas também não estamos em paz", voltou ao foco. Para uma região onde cabos submarinos estão sendo cortados, sinais de GPS falsos estão sendo testados no ar, e drones misteriosos sobrevoam essa declaração. Não é mais um clichê diplomático, mas um conceito de segurança. Com a adesão da Suécia à OTAN, esse conceito ultrapassou o alerta de um único país. Os estreitos dinamarqueses, as costas polonesas, os fiordes finlandeses e as correntes do Báltico agora funcionam como um único mapa de sensores. Portanto, cada anomalia observada em uma embarcação russa da classe Kilo reverbera ao longo de uma linha nervosa que se estende de Estocolmo a Copenhague e Bruxelas. E a Marinha de Putin não tem como escapar desse cerco. A plataforma que aparece nos registros é um Kilo Projeto 636.3, segundo a classificação da OTAN. Um predador marítimo otimizado para emboscadas costeiras, conhecido por seu silêncio capaz de alcançar precisão milimétrica contra alvos terrestres e marítimos graças aos seus tubos de torpedo de 533 mm e integração de mísseis de cruzeiro calibre. No entanto, a vantagem mais letal dessa classe é a invisibilidade. No momento em que emerge, metade dessa vantagem é perdida. Cada vibração herdada, cada harmonia de hélice, cada zumbido do gerador sussurra: "Aqui estou", para os sensores. Foi exatamente por isso que o pacote de perseguição da Suécia foi construído com base na lógica da camada ar-mar. Caças JES AIS-39, Gripen acima, corvetas Visby abaixo. Enquanto os Gripen mantêm contato constante com seus links de dados e cobertura de radar, os Visby assumem o papel de perseguição silenciosa com seus cascos compostos e baixa assinatura. A cadeia de controle de fogo sonar se estende à família de torpedos 45-47, enquanto a dissuasão de superfície continua com os canhões Bofors de 57 mm e mísseis RBS-15. Essa é a tática do bafômetro do Báltico da Suécia: estabilizar a imagem aérea, mascarar a superfície, escutar abaixo e, se necessário, estreitar o canal instantaneamente. O aspecto crítico é o seguinte: o submarino seguido pela Suécia não era apenas uma plataforma comum entrando no Báltico. Era da mesma classe que a famosa embarcação avistada na superfície ao largo da França dias antes e declarada sob observação pela OTAN. Quando um submarino russo emergiu na costa da Bretanha, no Atlântico, sob o olhar de uma fragata francesa, pode ter parecido uma curiosidade digna de manchetes. Mas à medida que a cadeia de eventos se desenrolou, a imagem ficou mais pesada. A referência quebrada do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, encaixa-se perfeitamente aqui. A ênfase sarcástica do topo da aliança não foi escolhida para ridicularizar o mau funcionamento momentâneo de um único barco, mas para destacar a fadiga sistêmica da Marinha Russa. A analogia de procurar o mecânico mais próximo não foi apenas uma jogada de relações públicas,
mas a tradução política da avaliação fria da OTAN sobre o quadro naval. Moscou protestou, dizendo: não houve mau funcionamento. Fizemos uma passagem de superfície pelo Canal da Mancha de acordo com as regras internacionais. No papel, essa explicação é plausível. A navegação de superfície por segurança em estreitos é uma prática comum, especialmente em áreas de tráfego intenso. No entanto, a vigilância próxima e prolongada da OTAN passada de país para país e a coordenação ar-mar sincronizada foram intensas o suficiente para sugerir que essa passagem não era apenas uma viagem de rotina. Além disso, alguns relatórios de fontes abertas notaram que o submarino foi ocasionalmente rebocado. Problemas de propulsão ou riscos relacionados ao sistema de combustível poderiam explicar esse comportamento. A negação de Moscou não mudou o rastro no terreno. A OTAN conectou a embarcação à sua cadeia de sensores, adquiriu sua assinatura, extraiu seu perfil de movimento e combinou esse modelo com uma nova rota rumo ao Báltico. A recepção da Suécia no Kattegat foi o elo do Báltico nessa cadeia. Foi exatamente nesse momento que o nome Novorossiysk veio à tona. Avaliações de fontes ocidentais e analistas de OSINT sobre essa embarcação membro da família Kilo 636.3 indicaram que o incidente não foi um mau funcionamento da embarcação. Pelo contrário, sinalizou que a manutenção, o trânsito e os arranjos logísticos da Rússia nas rotas do Mediterrâneo para o norte da Europa enfrentam sérios desafios no período pós-guerra. Escritos de fontes abertas pintaram um quadro de submarinos diesel-elétricos russos sendo forçados a retornos arriscados na superfície reminiscentes de uma longa migração devido a restrições impostas aos estreitos turcos e à pressão política sobre pontos de manutenção no Mediterrâneo. Não é apenas um submarino azarado. É uma lacuna crescente em capacidade e capacidade. A sombra da Suécia no Báltico caiu precisamente sobre essa lacuna estratégica. Quanto mais tempo a embarcação permanecia na superfície, maior crescia o arquivo acústico eletrônico da OTAN. É aqui que reside o coração do valor de inteligência. A assinatura acústica de um submarino, desde a contagem das pás da hélice até a vibração do gerador a diesel, da ressonância do rolamento às harmônicas radiantes do casco, é tão única quanto uma impressão digital. Um quilo forçado a navegar na superfície pode parecer mais seguro no papel, mas é na verdade uma dádiva para os sonares da OTAN. Faixas de frequência são adquiridas de forma clara. Transitórios são registrados com precisão e curvas de relação entre velocidade RPM e ruído podem ser extraídas. Os caças Gripen no ar então retransmitem esses dados para a imagem tática em tempo real. No final do dia, a ficha de Aquiles no banco de dados da OTAN fica um pouco mais espessa, o que significa que amanhã, quando outra embarcação da mesma classe tentar passar silenciosamente, os caçadores a pegarão milissegundos antes. Esse é o valor estratégico do que a Suécia chama de operação de rotina, construir uma biblioteca silenciosa. O lado político do negócio é ainda mais evidente. O tom sarcástico do secretário-geral da OTAN, Rutte, enviou esta mensagem às capitais: a presença naval russa no Mediterrâneo e no norte da Europa está visivelmente em declínio. Isso não é apenas gerenciamento de percepção, mas uma realidade escrita nos calendários no terreno. Um navio no Mediterrâneo buscando reparos, cadeias de escolta, esticando-se do Canal da Mancha ao Báltico, aumento de patrulhas aéreas nas águas escandinavas. Quando todos esses fatores se juntam, o véu de invisibilidade que o Kremlin valorizou por anos está sendo rasgado em alguns pontos. Moscou pode negar o mau funcionamento, mas os dados da OTAN continuam a crescer a cada hora passada na água. À medida que a informação se acumula, a dissuasão cresce. À medida que a dissuasão cresce, o custo da agressão aleatória aumenta. Quando o resíduo histórico no eixo Suécia-Rússia é adicionado a esse quadro, cada perseguição no Báltico hoje parece o último elo na cadeia de rivalidade marítima terrestre que vem acontecendo desde o século XVIII. Para Estocolmo, a questão dos submarinos tem sido um reflexo nacional desde o incidente U-137, Whiskey on the Rocks, em 1981. Após a Guerra Fria, infiltrações suspeitas e o alarme de periscópio ao redor da base em 2014 mantiveram esse reflexo vivo. Com a adesão à OTAN, esse reflexo agora foi integrado à fusão de sensores da aliança. Consequentemente, um contato de um marinheiro sueco no Kattegat adiciona valor instantaneamente à defesa costeira da Polônia, à imagem marítima da Lituânia e à segurança dos estreitos da Dinamarca. Em resumo, a perseguição da Marinha e da Força Aérea Sueca a um submarino russo no Báltico
não foi apenas um incidente de segurança costeira. Foi um teste de estresse mostrando como a OTAN pode produzir uma imagem marítima unificada e resiliente ao longo da linha que se estende do Atlântico ao Báltico, em um momento em que riscos híbridos e manobras sombrias estão aumentando. A matriz Visby Gripen da Suécia, a inteligência de tráfego dos estreitos da Dinamarca, o primeiro contato da França na abordagem do Atlântico, a rotação de bandeiras britânica, belga e holandesa, e finalmente a retomada da sombra por Estocolmo, tudo se uniu em um único arquivo. Para a Rússia, o resultado é um dano reputacional de curto prazo, problemas de capacidade a médio prazo e a longo prazo, uma grande interrogação sobre a sustentabilidade de sua reivindicação de invisibilidade. Para a OTAN, o resultado é silencioso, mas muito maior. A memória do mar se alongou, seu arquivo engrossou, seus reflexos se aguçaram. No Báltico, a caça não é mais tão silenciosa quanto costumava ser. O caçador é muito mais paciente e muito mais numeroso do que antes. E talvez o mais importante, esse arquivo marcou os limites de uma doutrina, não de uma única embarcação. A lenda do sprint e deslize silencioso da classe Kilo está se tornando cada vez menos útil em estreitos lotados e cadeias ar mar determinadas. A explicação simples da Suécia, operação de rotina em estreita cooperação com aliados, deve realmente ser lida como a frase final de uma era. O que é rotina não é mais invisível. O que é rotina é saber o que fazer quando a invisibilidade é comprometida. Esse é o verdadeiro problema de Moscou. Porque cada cortina que é rasgada revela não apenas os segredos de uma única embarcação, mas de uma frota inteira vazando um pouco mais para a OTAN. Ao longo das linhas do Báltico, do Mar do Norte e do Atlântico, cada minuto na superfície de agora em diante adicionará uma nova linha à genealogia do legado submarino da Rússia. Qual hélice? Qual zumbido? Qual manobra? Qual fraqueza? A Suécia escreveu essas linhas com frieza. A OTAN guardou o arquivo na prateleira. No próximo encontro, esse arquivo será aberto desde a primeira página. Obrigado por acompanhar. Obrigado por acompanhar.